Olá, queridos, graça e paz, sou José Maurício, mais uma vez, dessa vez pela playlist de Batalha Espiritual, estamos aqui para trazer mais um vídeo que com certeza trará informação para você ficar de olho no reino espiritual. Espíritos obsessores, encostos, como eles trabalham? Crente tem encosto? Pessoas evangélicas podem ser atacadas por espíritos malignos? Qual é a correlação de possesso, endemoniado, obsediado? Como é que funciona essa questão espiritual? Para você saber disso e muito mais, você vai aguardar alguns segundos para a gente fazer a abertura. Mas antes disso, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e aciona as notificações. Daqui a pouco eu volto. Pois bem, queridos, encostos, espíritos de obsessão. Como funciona essas coisas de demônios? Antes que alguém já venha criticar e dizer que a gente só fala de demônio, não, essa é uma playlist de batalha espiritual. Se você não gosta de batalha espiritual, você vai para a minha playlist de louvor e adoração ou para a playlist de cursos ou a área teológica, você pode ir para a playlist que eu tenho no meu canal e outras áreas mais. A playlist de Batalha Espiritual só vai tratar disso, não adianta, por mais que a pessoa não goste. Então, não perturbe, não venha atrapalhar aqueles que gostam da matéria e querem aprender mais e fica de blá, 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 deixando um recadinho mal criado. Blá, blá. Pelo amor de Deus, vamos crescer, amadurecer e entender o que é verdade e o que não é. Deixar de acreditar no diabo e ignorar o trabalho dele não faz com que ele saia das nossas vidas, ok? Então nós vamos trabalhar e vamos tratar hoje sobre encostos. O que é isso? Existe essa palavra encosto na Bíblia? Não. Encosto é um termo usado pelo espiritismo africano tribal, pelas religiões de matrizes africana e também por parte do espiritismo kardecista. O que é um encosto? O encosto é um demônio, é um espírito maligno que está próximo à pessoa. Por isso que o apelido é encosto, por encostar, por estar tendo suporte. Por que um espírito desse encosta nas pessoas? E os motivos são vários. Primeiro, eles estão ali porque a pessoa em questão deu brecha. Na nossa linguagem evangélica, numa linguagem técnica, abriu espaço. Infelizmente, deu condição para que ele pudesse estar ali. Vamos entender biblicamente como isso ocorre? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz assim: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos entender que Pedro está escrevendo para quem? Para cristãos, não é isso mesmo? O apóstolo João também, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 18, diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Portanto, o diabo ou maligno não pode lhe tocar ou não lhe toca nas versões mais tradicionais. Eu estou citando esse texto por quê? Porque muitos crentes dizem assim: não, nós somos de Deus, o diabo não nos toca. O que não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado e, portanto, o diabo não lhe toca. O que faz demônios chegarem perto de nós, cristãos, crentes, evangélicos? A prática do pecado. Entenda, no reino espiritual, os semelhantes se atraem. Na física, os opostos se atraem. No reino espiritual, os semelhantes se atraem. Se você é santo, inculpável e irrepreensível para a glória de Deus, se Jesus Cristo te transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, realmente o diabo não tem interesse em você, você para ele é algo que não vale a pena chegar perto, porque a santidade de Deus, o brilho da glória de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida atrapalha a vida dele. Então, tenhamos em sã consciência que crentes podem ser, sim, encostados, podem estar sofrendo, sim, assédio e obsessão de espíritos malignos. Ainda o apóstolo João, no capítulo 1, a partir do verso 6, ele diz o seguinte, que se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos, e Deus, a sua palavra, não está em nós. Mas, porém, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos compreender que o diabo não toca, novamente bato nisso, porque muitos crentes pegam esses sofismas evangélicos, o evangeliquez, sabe, o Wikipedia dos evangélicos, diz assim, o diabo não toca. Como assim não toca? Não toca se houver
uma correlação de intimidade em alinhamento com Deus, verdadeiramente. Se você está em santidade, se você é um santo, inculpável e irrepreensível, o diabo não tem por que lhe tocar, ele não tem legalidade sobre a tua vida. Agora, se um espírito maligno entende que você tem legalidade, ele vai encostar em você. Como um demônio encosta em nós? Por semelhança energética. Demônios têm um nível baixo de vibração. Demônios estão longe da presença de Deus, vivem em trevas. Homens em trevas, eu falo homem e mulher, também estão no mesmo nível de vibração que os demônios. Homens em luz, mulheres e homens em luz estão em alto nível de vibração, na vibração da luz. Então, nós, quando estamos em luz, estamos em Cristo, realmente o diabo não pode nos tocar. Mas quando não, ele vem, ele fica e quer fazer morada. Lembremos-nos do que o apóstolo Paulo nos alude, nos exorta na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Por quê, Paulo? Para quê, Paulo? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo, hostes espirituais instaladas nas regiões celestes. Ora, tanto Pedro, quanto João e quanto Paulo estão escrevendo para cristãos, para comunidades evangélicas, para cristãos que seguem, amam e servem a Cristo. Por que essa alusão toda contra o diabo? Por que toda esse chamar de atenção sobre estar em Deus, estar na luz, estar em Cristo? Porque verdadeiramente eles não vão deixar de nos atacar. Nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, exemplos. Eu gostaria de citar 3 exemplos, um no Antigo Testamento e 2 no Novo, para que possamos entender o que são esses espíritos malignos. Como eles começam, como eles trabalham. Antes de eu citar os exemplos. Primeiro, espíritos malignos são observadores. O diabo anda ao vosso derredor, como um satélite. Já foi dito, já expliquei sobre isso nas minhas palestras e cursos. Depois, quando ele ver que nós caímos em pecado, que nós estamos em tendência pecaminosa, como é que é isso? Repetição de atitude, viver na prática do pecado. Ou seja, ira, raiva, inveja, ciúmes, fofoca, porfia, traições, emulações, orgias. Meu Deus, olha as obras da carne entrando aí, Paulo falando conosco das obras da carne. Quando nós começamos a repetir processos pecaminosos pela obra da carne, nós começamos a cair da graça de Deus. Abrimos mão da graça e da luz do Espírito Santo e começamos a entrar no estado de pecado a qual o demônio também está. Isso dá a ele a oportunidade, a brecha, a abertura para se aproximar de nós. Então ele sai do nível de observador para entrar no nível de assediador. O que é isso? Um demônio assediador. É quando ele consegue encostar perto do crente, chega próximo ao crente e começa a lançar pensamentos, setas malignas na mente. Campo de batalha horrível esse aqui, viu? Porque ele começa a pegar a moça, o rapaz, e levar pensamentos libidinosos a respeito de outra pessoa. Um homem casado, uma mulher casada começa a pensar coisas e ela fica no primeiro, não quero pensar nisso, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, mas preste atenção, a pessoa ainda está pensando, vai dormir, está pensando, vai tomar banho, está pensando, vai para o trabalho, está pensando. Então esse demônio agora está te assediando, levando você a ter pensamentos ruins, raiva, mágoa, ódio, remoer aquela raiva, falou mal de mim, mas quando eu chegar lá, vai ver só. Isso tudo está fazendo com que aquele espírito que estava só te observando agora está te assediando. Ele está como a serpente lá com Eva, só todos os dias indo até dar o bote final. Então de observador, ele passa a ser um assediador. Após isso, ele sim, agora que ele conseguiu fazer com que você entre no clima dele. Gente, isso é tão sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é para qualquer um. Você acha que um pastor, quando cai em adultério, quando rouba, quando é pego em situações vexatórias, pedofilias, é porque ele sofreu assédio por muito tempo. Assédio espiritual é uma matéria, é uma área muito perigosa, mas importante de se tratar. E nós, igreja, pela religiosidade, pelo farisaísmo teológico e técnico, achamos que isso não existe. Se não existisse, não tinha essa quantidade de crentes caindo.
Infelizmente, o que tem de crente na igreja assediado por demônios. Ah, mas não incorpora? Claro, não estão incorporados, estão assediados. O demônio está fora do corpo, mas passam mal numa oração de fervor, mas tem sudorese, dão tonteira, falta ar. Eu sei porque quando eu oro por crente eles começam a passar mal, eu chamo porque eu sei que está sendo assediado por demônios. É isso mesmo, crente endemoniado. Eu falei que tinha 3 exemplos bíblicos de homens que foram observados, assediados e também sofreram obsessão maligna. Quem é? Saul no Antigo Testamento. O rei Saul tinha um espírito obsessor sobre ele, estava sob assédio demoníaco. Lembre-se que Davi era chamado para tocar a harpa para que aliviasse Saul, para que expulsasse aquele espírito maligno através da música, da adoração e do louvor de Davi, e ele tivesse paz no espírito. Mas mesmo assim, lembre-se também quando aconteceu isso, quando o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi. E Davi passou a ser um homem segundo o coração de Deus e Saul passou a ser um homem atormentado por espírito maligno. Lembre-se que Saul perseguiu Davi, colocou uma lança próximo, passou quase a Davi. Tudo isso porque ele estava sendo obsediado, assediado e por fim, infelizmente, estava possesso, explicando que possesso não significa incorporado, mas estava ali sob uma manifestação psicológica, psíquica, uma opressão maligna. Nós temos no Novo Testamento quem? Pedro e Judas. Olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, Satanás pediu para te peneirar ao Pai, e eu roguei por ti. Quando tu te converteres... Oh, meu Deus, que coisa, hein? Quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos nas fraquezas que você mesmo, hoje, não consegue. Esse homem negou a Jesus, falou palavrão. Texto em aramaico e depois traduzido para o grego, quando Pedro está na fogueira, ele fala palavras de baixo calão para disfarçar que ele era um discípulo de Jesus. A carnalidade dele ainda estava intrínseca e o diabo aproveitou isso para usar Pedro para negar. E Judas, meu Deus do céu, diz que na ceia, o texto diz que na ceia, Jesus olhou para Judas e disse: Judas, o que tem de fazer, faz logo. E naquele momento um diabo, não diz que ele estava possuído, mas naquele momento o espírito maligno que estava sobre Judas o fez atingir o ápice da sua traição, que era vender Jesus por 30 moedas. Preste atenção no que está acontecendo. Você acha que pessoas que estão na igreja não podem estar hoje sob um comando, uma opressão de espíritos obsessores, sob encostos? Repense bem a sua posição. Quando somos assediados? Quando um homem, uma mulher, um cristão é assediado? Resposta: quando este homem e essa mulher começa a viver pelas obras da carne. Quando se enfraquece espiritualmente. Quando larga a graça de Cristo por livre e espontânea vontade, por seu livre-arbítrio e começa a viver uma vida carnal. E é tudo que um demônio que está te observando quer. Que você deixe de viver debaixo da graça de Deus. Que você deixe de ser fiel a Deus. Que você deixe de estar debaixo da proteção, das asas, da potente mão de Deus. Quando você abre mão e aí você começa a conviver e viver com pessoas que estão abaixo da graça. Pessoas que estão longe da presença de Deus. E aí esses espíritos que eram observadores passam a te assediar. E de um assédio ele passa a ser obsessor. Como funciona isso? Ele sai da natureza dele para a atratividade daquilo que chama ele e depois ele entra no estágio de semelhança. Eu já falei que os semelhantes no reino espiritual se atraem. No momento que um homem cai na sexualidade, na masturbação, no álcool, na droga, no momento que você entra no estado de pecado, você se torna semelhante a esse espírito maligno e ele então começa a estar onde você está. Você abriu uma porta, você abriu um campo para ele estar próximo de você. Quando isso ocorre? Quando nós começamos a praticar o pecado. E isso não é de um dia para o outro, é algo que acontece em médio e longo prazo. Esse espírito, na verdade, é um encosto, é um obsessor. E aí você vai entender quando seus pensamentos não são seus. É quando você está lutando para pensar outras coisas. É quando você está cantando, adorando dentro da igreja e você começa a pensar numa mulher. Você começa a pensar num homem.
E você começa a pensar coisas estúpidas, torpes, estranhas. Você diz: misericórdia, Senhor, sai em nome de Jesus, eu não aceito isso. Você, infelizmente, está sob um ataque feroz na sua mente. E com certeza você está sendo obsediado, ou seja, está com um espírito obsessor sobre você. E ele está mandando pensamentos direto à sua mente. Sai da igreja, sai daí. Aqui todo mundo é falso. Sai disso. Olha, Deus não quer isso para você não. E você começa a ter pensamentos estranhos. Você não consegue dormir mais com aquela paz que você dormia. Você tem sensação de que tem alguém te observando, que tem alguma coisa, uma sombra, dá a impressão que você vira e alguma coisa estava atrás de você. Você, infelizmente, está no estágio de obsessão, assédio para obsessão. E isso é muito sério e é necessário que você volte para a graça de Deus, ou que se a pessoa está nesse estágio, que ela receba Jesus como Salvador. Se não o tem, faça um pacto com Jesus Cristo. E se tem, volte à graça de Deus, porque viver na prática do pecado gera espíritos obsessores nas nossas vidas. Quais são as ocorrências disso a longo prazo? A longo prazo eu vou dizer quais são as ocorrências, e isso é empírico. No nosso ministério nós temos colecionado vários relatos, testemunhos e fatos. Pessoas que começam a ter problemas físicos, problemas metabólicos, problemas no sono, insônia, problemas de saúde, ao qual os médicos não acham patologia, porque na verdade o corpo espiritual já está enfermo por causa daquela interferência espiritual, desse ser maligno que está te assediando, que está obsediando, ou seja, no estágio de obsessão. Ele está mexendo com o seu corpo espiritual. Você engorda, você começa a ter problemas na área digestória ou digestiva, você come na hora errada, você troca a noite pelo dia, você começa a ficar ansioso ou deprimido e sem uma aparente causa. Tá ganhando bem, a família tá bem, tá tudo bem, mas também não consegue ir além na sua vida espiritual, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais ter aquele ímpeto de estar na presença de Deus, não consegue mais estar com amor, aquele primeiro amor, porque na verdade você começa agora a ser, de certa forma, atraído para outras coisas. Você luta muito para não ser atraído por isso, mas você começa a gostar de filmes que você não gostava, leituras do que não gostava, sites que você não gostava de visitar, tinha até medo de visitar, e de repente você começa a entender que alguma coisa está errada, porque você está sendo obsediado a uma obsessão, a um espírito maligno que ele conseguiu entrar através do assédio. Está com uma obsessão para te possuir. Ele quer você, nem que demore 10, 20, 30 anos, mas ele quer a sua vida, ele quer a sua casa, ele quer o que você tem. Foi para isso que ele tem lutado até hoje. Pois bem, queridos, nós temos solução para isso. Você que é cristão sabe, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, mas vamos compreender uma coisa: o livre-arbítrio nos leva até esse estágio. O livre-arbítrio nos leva aos pactos involuntários, às obras da carne, às nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, com quem andamos. Eu tenho um vídeo, os 5 passos para você ser uma pessoa melhor, 5 atitudes que você deve tomar para ser uma pessoa melhor. E as pessoas com quem andamos, os lugares onde andamos, as conversas que temos, o que nós lemos, os filmes que nós vemos, a forma como temos agido e reagido, tudo isso impacta a nossa vida. Uma vida de tranquilidade, de humildade, simplicidade e, acima de tudo, uma vida de pensamento no Senhor afasta o inimigo. Nós precisamos, no nome de Jesus, nos libertar desse assédio, nos libertar dessa obsessão, nos libertar de toda possessão. Infelizmente, da observação, ninguém pode escapar. Como já disse, nem Jesus escapou, não serei eu nem você. Mas podemos resistir-lhes firmes na fé. E no nome de Jesus, sair desse tipo de laço, sair dessa opressão maligna na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa hora para repreender. Eu creio que essa oração que eu estou fazendo agora vai levantar você das cinzas, vai levantar você desse torpor. A sua mente vai ser liberada em nome de Jesus. Pai eterno, no nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra para o meu irmão, para minha irmã agora que está assistindo esse vídeo. Eu repreendo espíritos malignos nas casas, eu repreendo agora espírito maligno nas mentes que estão próximos, que estão, ó Deus, tentando afetar o corpo espiritual, a alma, a mente, a psique e o corpo do meu irmão ou da minha irmã. Eu repreendo agora em nome de Jesus com uma palavra de autoridade, uma palavra profética, no nome de Jesus. Todo espírito maligno sai agora, sai da vida do meu irmão, sai da vida deste homem e desta mulher, sai da casa
casa deste homem, desta mulher. Dê agora espaço, saia. Repreendemos todo espírito maligno que está rondando a casa, a vida, o pensamento, o sono, Pai, a alimentação, toda ansiedade repreendemos, toda depressão repreendemos agora também em nome de Jesus. Também, ó Deus, conduzimos agora ao arrependimento, nos arrependemos de todo pecado, de toda ira, de toda maledicência, de toda mágoa, de toda intriga, inveja, de todo o pecado praticado. Confessamos em nome de Jesus que somos pecadores e queremos o teu perdão. E agora damos uma ordem, dê ordem, meu irmão, agora em nome de Jesus, saia da minha vida. O sangue de Jesus é sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Ok, amados? Em nome de Jesus, eu peço a você que, se você foi abençoado, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe um like. O like nos ajuda a crescer como canal. Não adianta ter 1 milhão de observações, 1 milhão de visualizações. O importante é o like, o importante é a inscrição. Deus abençoe você. Até uma próxima vez. Fique com Deus. Amém.